Bom dia. Então, resumo, né? Querendo ou não, o resumo ele está presente na vida acadêmica, na vida do estudante. E eu pedi para os alunos do segundo ano do ensino médio fazerem um resumo sobre o romantismo e as três gerações do romantismo brasileiro. Eu vou estar explicando aqui um pouquinho para vocês o que é um resumo, como que vocês podem estar fazendo, porque alguns alunos têm me procurado com uma certa dificuldade, que não sabem fazer um bom resumo. Então, assim, eu acho que o resumo é a base de uma boa produção e, querendo ou não, a gente vai precisar, independente do curso que vocês forem fazer no futuro, independente do curso superior que vocês forem fazer, o resumo ele é necessário, assim como a resenha também é extremamente necessária. Então vamos lá. O que é o resumo? O resumo ele é a exposição abreviada de um acontecimento, obra literária ou obra artística. O que é uma exposição abreviada? Você vai tentar condensar as informações mais importantes dessa obra literária, desse acontecimento ou dessa obra artística. Você vai contar só as informações que são realmente importantes daquilo que você está resumindo, tá? O segundo ponto. A elaboração de um resumo exige análise e interpretação do conteúdo para que sejam transmitidas as ideias mais importantes. O ideal para você fazer um resumo é que você leia, releia, leia quantas vezes for necessário o texto que você vai resumir. Por quê? Você precisa extrair dos parágrafos as principais informações que o texto está trazendo para você, tá? O resumo ele pode ser classificado em três tipos. O primeiro, ele é indicativo. Ele vai só indicar os pontos relevantes principais do texto base. E ele não apresenta dados de natureza qualitativa e quantitativa. Vai apenas jogar os fatos, como se fosse em tópicos, como se fossem alguns tópicos. E no caso desse resumo indicativo, há necessidade da consulta ao texto de origem, ao texto original, tá? O segundo tipo de resumo, que é o tipo que eu quero que vocês façam aqui, é o resumo informativo, que ele vai informar ao leitor sobre os pontos destacados do texto para que ele tenha uma ideia geral. E não há a necessidade da consulta ao texto original. O seu resumo, ele tem que ser feito de uma forma que, quando alguém lê ele vai entender perfeitamente o texto original, sem haver a necessidade de consultar aquele texto do qual você fez o resumo. E o terceiro tipo é chamado de resumo crítico, que é uma análise com base no ponto de vista do emissor acerca das ideias contidas no texto original. É o que a gente chama de resenha crítica, que não é o nosso caso aqui, tá? Quando você emite a sua opinião sobre os dados que você colocou, já deixa de ser um resumo e passa a ser uma resenha, porque você está emitindo sua opinião, seja de forma positiva ou negativa. Você vai estar criticando, aí já deixa de ser um resumo. O resumo você vai se ater unicamente aos dados do texto que você está analisando, tá? Como fazer um resumo? Primeiro passo, a leitura atenta. Leia uma, duas, três vezes, quatro, quantas vezes você julgar necessário, tá? Uma técnica que eu gostava de usar muito quando eu fazia resumo era ir lendo e sublinhando as partes que eu achava principal naquele parágrafo, tá? O segundo passo é você identificar nos parágrafos os conceitos chaves, que é você ler, sublinhar as partes mais importantes. Partes importantes são os conceitos chaves daquele parágrafo. Muitas vezes o conceito chave ele se repete em vários parágrafos, então por isso a leitura atenta, tá? Em seguida, depois dessa leitura, depois de você observar os pontos chaves, que são os pontos importantes do texto original, aí você começa a fazer seu resumo com parágrafos concisos, ou seja, parágrafos curtos com conceitos mais importantes, que são aquelas informações mais importantes que você deve ter encontrado no início do seu texto, no início da produção do seu texto. E como conclusão, você deve estar lendo o seu resumo. Para que você lê? Para ver se você realmente conseguiu pontuar as informações principais, se você não repetiu essas informações principais, se está contida as principais ideias do texto original, tá? Pessoal, vocês vão ter que fazer um resumo sobre cada uma das gerações românticas. Um exemplo, a primeira geração romântica no Brasil foi a geração nacionalista.
quando que ela surgiu? Aí vocês vão colocar as datas, né? Ela surgiu em tal época e foi até tal época. Esses são os dados relevantes. Aí você vem com as principais características. Quais eram as principais características da geração romântica, da primeira geração romântica? Era a geração voltada para a exaltação da beleza nacional, para a valorização do que era nacional. Então valorizava tudo, a natureza, os índios, tudo era valorizado. Então você vai a partir desse pressuposto, das principais características, as principais informações, tá? No mais é isso, bom trabalho, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Se precisar de mim, eu estou aqui. Bom estudo para vocês, viu? Beijo, se cuidem.